Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos 10, verso 1 em diante. Amados, eu preciso de muita atenção, muito silêncio, porque Deus vai derramar uma unção de libertação aqui hoje. Ah, pastor, a gente já não é liberto? Não, não é esse tipo de libertação que eu estou falando. Estou falando libertação de um entendimento errado, que fecha as portas do Espírito. Todo entendimento errado fecha a porta do Espírito. Todo entendimento correto libera o Espírito. E o que resolve o problema não é o entendimento, mas é a liberação do Espírito. Amém? Romanos 10, verso 1. Paulo está dizendo sobre os judeus, extremamente religiosos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, são para que eles sejam salvos. Porque eu lhes dou testemunho, irmãos, de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Tem zelo, mas não com entendimento. Verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, que é a graça em Jesus, tudo que Ele fez na cruz, de graça, amém? Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, meu Deus, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia. Pastor, o que é justiça própria? É você, na dimensão da carne, tentando servir a Deus. O que é a justiça própria? É você, na dimensão da alma, tentando produzir coisas espirituais. O que é a justiça própria? É você, com o seu próprio entendimento, não com a revelação do Espírito, da palavra, com o seu próprio entendimento, procura estabelecer um comportamento de fé, que não é fé. Fé não é uma atitude louca que eu tenho, seja ela qual for, irmãos. Fé não é uma atitude radical que eu tenho, ainda que a fé tenha a ver com loucura, e a fé tem a ver com radicalidade, mas a fé não é uma atitude louca, nem uma atitude radical. Fé é quando o meu espírito vibra com a palavra de Deus, e eu começo a me comportar segundo essa vibração interior. Mas quando você não entende isso, e o não entendimento está muito ligado com o não entendimento da graça. Quanto mais você conhecer a graça, mais você entenderá a fé. Fé e graça estão tão entrelaçados que, se você não entender a graça de Deus, você não vai entender a fé. Porque a graça de Deus foi o que Ele fez e estabeleceu, te dando uma nova natureza, e por essa nova natureza te dando poder de andar nesse caminho sobrenatural. Por isso nem sempre é fácil o andar da fé, ainda que ele seja extremamente simples, porque fé só tem a ver com o vibrar da voz de Deus no meu espírito. Muito simples, mas nós conseguimos pegar a coisa mais simples que existe e
criarmos para esse ato 1000 protocolos. Criarmos para esse ato subir ao monte, fazer jejum, orar a noite inteira, fazer uma vigília, fazer um sacrifício, participar disso, fazer isso, não fazer aquilo e aquilo. Aí a coisa vai ficando tão grande que você nem vê mais o copo com água. Você vê só as regras, as formas, as ordenanças humanas. E o pior é que a justiça própria, amados, ela tem um poder de nos dar uma falsa sensação de espiritualidade. A justiça própria, ela nos dá uma falsa sensação de estar lá. Não, você que está na sua justiça não está lá. Paulo disse, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é que eles sejam salvos. Então eles não eram salvos, ainda que tivessem comportamentos de salvos, tivessem atitudes de salvos, eles não eram. Não é porque você faz algo que você é algo. Agora, com certeza, se você você fará. Por isso o nome do nosso Deus é Eu Sou. Mas como participar dessa mesa, onde a cura foi colocada de graça, a libertação foi colocada de graça? Irmãos, quando eu falo de graça, eu estou falando de algo absolutamente gratuito. Vou repetir. Quando eu falo de graça, eu estou falando de algo absolutamente gratuito. Algo que Deus te dá, apesar de você. Algo que Deus põe na sua vida, por causa de Jesus. Deus pode derramar em você, porque Ele derramou em Jesus, e Jesus representa você. Então nele você tem cura, você tem libertação, você tem prosperidade, você tem restauração do seu casamento, da sua família, você tem vitória. O seu problema não é ser vencedor, o seu problema é aprender a andar como. Dá uma olhada para o irmão que está ao seu lado e fala assim, ei guerreiro. Fala mais forte, ei guerreiro. Salmo 103 para você. Há uma coroa de graça e de misericórdia na sua cabeça. Aleluia. Há uma coroa. Eu acertei. O que vem sobre mim? Graça e misericórdia. Aleluia. Eu errei. O que vem sobre mim? Graça e misericórdia. Eu estou no meio termo. O que vem sobre mim? Graça e misericórdia. Eu avancei. O que vem sobre mim? Graça e misericórdia. Eu recuei. O que vem sobre mim? Graça e misericórdia. Se eu estiver olhando para Jesus. Nele eu tenho, nele eu sou, nele eu posso, nele eu estou. Diabo nunca mais vai roubar uma cura sua. Próxima dor que vier ao seu corpo, você simplesmente vai enxergar ela em Jesus na cruz. Você vai fazer só um exercício mental bem pequeno. E dizer, Senhor, obrigado porque eu estou curado. Você vai ver como instantaneamente a dor vai desaparecer. Mas eu preciso ir no médico para ver o que é. Pode ir, mas você não vai achar nada mais lá. Você tem que entender, irmão, que você é alguém que achou graça. A Bíblia diz que Noé
achou graça diante de Deus. Entenda isso sobre você. Por causa do Calvário, por causa do sangue, você encontrou graça. Agora, a justiça própria, o que é justiça própria? Já falei várias coisas. Posso ficar falando aqui a noite toda. A justiça, o evangelho é não mais eu, mas Cristo em mim. A justiça própria é não mais Cristo, mas eu. O evangelho é não mais eu, Cristo em mim. Aleluia. A justiça própria é não mais Cristo, eu. Qualquer coisa que couber aí é justiça própria. Agora, o grande problema da justiça própria, amados, não é apenas ela em si, mas são os efeitos que ela causa em você. Eu não sou digno. Eu não mereço isso. Porque a justiça própria está alimentando a culpa. Você está cheio de culpa. Aí você não se sente digno. E você não tem fé para estender a mão e pegar na mesa da graça. Isso é um efeito da justiça própria. Outro efeito da justiça própria: compensação. Puxa, eu fiz isso, isso e isso com fulano. Preciso resolver isso. Agora eu vou fazer isso, isso e isso. Recebe o perdão de Deus. Seja liberto. Vá e não peques mais. Você não tem que entrar num processo de compensação com ninguém. Porque quem foi perdoado por Deus não deve nada para ninguém. Eu não estou dizendo que você não tem que amar essa pessoa. Talvez ir lá pedir perdão, se for o caso. Talvez é um caso que necessite reconciliação. Eu não sei. Aí a gente vai ficar aqui a noite inteira. Eu não quero tratar disso. Eu quero tratar daquela emoção que está tentando recompensar. Nossa, esses anos todos eu fui uma péssima esposa. Agora eu vou compensar também. Ah, pastor, mas isso não está certo. Não, isso é justiça própria. Porque não é por força nem por violência. É pelo meu espírito, diz o Senhor. Essa pessoa que você machucou, ela não precisa da sua recompensa. Ela precisa da sua unção. Essa pessoa que você feriu, ela não precisa de recompensa, porque a recompensa vai atiçar o bloqueio do espírito. Pode ser que a recompensa te deixe bem na fita com os homens. Mas o que adianta você estar bem na fita com os homens e bloqueado espiritualmente? Você não tem que criar um caminho de recompensas. E o pior é que a recompensa, na verdade, ouça, não é para a pessoa, é para si próprio. Por isso é justiça própria. Você quer se sentir melhor pelo que você fez. Querido, nossa, que emoção que vai cair aqui agora. Mas você sabe antes, sei. Pegue os teus sentimentos e aprenda a depositar eles em Jesus Cristo. Seja treinado pelo Espírito Santo a sentir em Cristo, a pensar em Cristo.
Você já foi muito treinado a ser curado no corpo. Deus quer te ensinar a andar curado na alma. Porque da mesma forma que o seu corpo foi curado, a sua alma foi curada. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Erga as suas mãos bem alto e diga comigo: da mesma forma. Mais forte, igreja, da mesma forma que a minha alma, que o meu corpo foi curado, foi curado, foi curado, minha alma também foi. Se você não reconhece a doença física, e aí é que você recebe a cura, não reconheça também a doença emocional. Ah, mas está um peso. Não está peso coisa nenhuma. É porque não é você. Então vamos ver. Coloca em Jesus esse negócio. Começa a enxergar Cristo. Começa a contemplar Cristo. Começa a acreditar em Cristo. Aprenda a depositar fé em Cristo. Não seja alguém que repele as coisas de Deus. Seja alguém que atrai. A justiça própria te transforma num imã ao contrário. A fé te transforma num imã que puxa. A fé te faz um receptor. A justiça própria te faz um perdedor. Ah, enquanto eu não pagar isso, enquanto não acontecer isso, essa é a mão de Deus pesando na minha vida. Deus, também depois do que eu fiz, a mão de Deus ia pesar mesmo. O quê? Você quer afrontar a graça de Deus? Você quer dizer que Jesus Cristo não foi moído? É você que está sendo? Jesus Cristo não foi moído. Você que foi? Eu quero uma resposta, irmãos. Quem foi? Então ande livre. Ande livre! Ande livre! O apóstolo Pedro diz assim, que nós precisamos crescer no conhecimento da graça de Deus que vem na revelação de Jesus Cristo. Muitas vezes nós estudamos tudo, menos o que funciona. Somos doutores em 1000 assuntos, menos no assunto simplicidade da fé. Eu não quero ser doutor de nada. Eu quero aprender cada dia a confiar mais no meu Deus. Aí quando você se cansa da justiça própria, porque a justiça própria, irmãos, ela cansa. Porque ela não produz a realidade espiritual esperada. E você vai se frustrando. Você vai cansando. Como eu sei que um cristão está na justiça própria? Quando eu encontro ele cansado. Eu não estou falando de cansaço físico. Eu não estou falando de uma noite de trabalho, de uma noite de estudo, que você teve que romper, no outro dia você está só a capa. Não é esse o cansaço que eu estou falando. É cansaço da vida. É cansaço da existência. É cansaço
de continuar sendo quem você é, em si mesmo. Por isso que eu disse que essa noite vai ser uma noite de libertação. Porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aleluia! Os que esperam no Senhor caminham e não se cansam, correm e não se fadigam, sobem, eles não descem, eles sobem com asas como águia. Aleluia! Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você está olhando para alguém com as forças renovadas aqui essa noite. Pastor, quando isso aconteceu? 3 segundos sentado na minha cadeira no gabinete conversando com o pastor divino. Ele nem sabe, mas 3 segundos o Espírito Santo o vigor voltou. Olha o verso 17 do capítulo 10. E assim, aquilo que resolve vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Pastor, não está escrito aquilo que resolve, não. Está escrito a fé. Pois é, é aquilo que resolve. A fé, ela não resolve, perdão, ela é mais, eu vou ser mais profundo um pouco. A fé não resolve, a fé resolveu. A fé recebeu. A fé entrou. A fé pegou. Por isso a graça é o caminho da fé. Quantos querem ser fortes na fé? Dá um grito de vitória. Fala para o irmão que está ao seu lado: conheça o amor do seu Deus por você. Não, é sério. Abraça com ele, olha nos olhos dele, fala: quanto mais você conhecer o quanto ele te ama, o quanto ele te ama, o quanto ele é apaixonado em você, o quanto ele é louco por você, mais facilmente você irá voar na sua fé. Aleluia! Ele me ama! Ele me ama! Ele me ama! Aleluia! Aí a culpa começa a desgrudar, a autocondenação começa a cair, atos de recompensa começam a desaparecer, depressões endógenas vão sumindo, sentimentos bons ou ruins baseados na carne desaparecem, porque você está perdido na sua contemplação de Cristo. Querido, olha para mim. Desculpe, mas o que você está precisando é passar um dia com Jesus. Ouça isso da maneira mais literal possível. Vou repetir. Sabe o que você está precisando? Passar um dia com Jesus. Tem gente que não recebeu porque não se sente digno. Mas a Bíblia diz que na mesa de Jesus não sentavam fariseus, escribas e hipócritas. Na mesa de Jesus sentavam pecadores e publicanos. Aos pés dele chegavam prostitutas. E adoravam ele, lavavam seus pés com lágrimas, ou lavavam seus pés com lágrimas. E ela saía dali e nunca mais se prostituía.
Tire o foco do pecado, coloque o foco em Jesus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado vai perder força em você quando você mudar de perspectiva. Quando você parar de olhar para si e olhar para Ele. Porque quando eu olho para mim, eu encontro as minhas fraquezas. Eu encontro a minha humanidade. Encontro os meus sentimentos. Mas quando eu olho para Ele, eu não vejo nada disso. Ele está te dizendo assim: filho, filha, eu quero ter um relacionamento de amor com você. Ah, mas eu estou me sentindo assim, 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 assim. É porque você está obedecendo Moisés. A lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo. A lei é real para condenar. A graça é real para libertar. Levanta a mão e diga: eu recebo. Dá um sorriso para o seu irmão e pergunta para ele: vai continuar com essa justiça própria? Vai? Chama alguém pelo nome e diga: fulano, joga fora. Você chega na presença de Deus sentindo culpa. Você chega na presença de Deus lembrando do seu passado. Você chega na presença de Deus em batalha com o diabo. Eu estava falando com o irmão hoje. Eu não estou dizendo que nós não temos guerra com o diabo. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo que não é uma batalha. Mas assim, eu vivo como se parece que o diabo nem existisse. Pastor, mas ele existe, a gente luta com ele, eu sei disso. Mas parece que quanto menos a gente tem a perspectiva dele, mais a gente vence ele. O diabo, porque o diabo. Quem vai aparecer na sua frente? Porque o diabo, porque os principados e potestades, porque os demônios. Quem vai aparecer? Agora, quer ver desaparecer? Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Tu és maravilhoso, tu és bom. Eu não mereço, mas não é para quem merece, é para quem crê. Não é para quem merece, é para quem crê. Então, apesar de mim, eu sento na mesa e como. Porque essa bênção aqui é minha, essa bênção é minha. E eu vou receber e derramar na vida dos outros. Uma vida na graça de Deus prega para um mundo preso na religião. Vamos começar por essa face que eu estou vendo. Tire esse não da sua cara. E coloque um sim. Por favor. Tem gente que está me ouvindo assim, ó. Tem gente que está se sentindo tão culpado que nem está entendendo o que eu estou falando. E tem gente aqui com tanta justiça própria, que não está valorizando uma letra do que eu estou falando, porque ele se basta. Ó, eu quero te dizer que eu conheço esse caminho, viu? Não houve nesse planeta alguém mais legalista do que eu. Ai de mim se não fosse a oração em línguas. Ei! Olha para mim,
Eu conheço o caminho do legalismo e eu sei no que ele vai dar. A palavra é destruição. É a cidade da destruição. Deus não anda com os soberbos. Deus anda com os humildes. E a Bíblia diz que aos humildes Ele concede a sua graça. Irmãos, posso confessar uma coisa aqui? Posso? Vocês não escandalizam, não? Posso ou não posso? Eu quero aprender a pregar o Evangelho. Quem também quer aprender a pregar o Evangelho? Porque as boas novas são... O negócio é bom demais. Sabe? Ser aprovado por Deus. Não é pelo marido, pela esposa, pelo patrão, pelo pastor, pelo pai na fé, por não sei quem lá. Não, ser aprovado por Deus. Receber louvor que vem de Deus. Não tem preço. Jesus ouviu do Pai, quando saiu do batismo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha que aconteceu o dia que você batizou? Perguntar de novo. O que você acha que aconteceu lá no trono o dia que você se batizou? Você acha que ele olhou assim? Hipócrita. Tá valendo nada, tô tomando um banho. Vou ter que tratar muito com você para você voltar para esse batismo aí. Você pensa que Deus é como você é? Você minimizou Deus à sua mente religiosa? Deus olha para você e diz: ela é minha filha, eu tenho prazer nela. Você pode não ter prazer em Deus, irmão, mas Deus tem prazer em você. Pastor, eu quero ter prazer nele. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do meu coração. Como que é isso, pastor? Para com a justiça própria. Chuta a religião. Joga fora esses argumentos. Quais? Todos. Levanta a sua cabeça, engole o choro. E abraça quem está na sua frente. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Joga fora tudo. Sacode. Não, mas é um demônio enviado. É um espírito familiar. Faz assim com esse espírito. Sabe, pega a sua listinha evangélica e rasga ela. Pega a árvore do conhecimento do bem e do mal e arranca do seu coração, meu irmão. Essa árvore está te envenenando, essa árvore está te matando, arranca ela daí.
você possa olhar para Ele e dizer obrigado, Jesus, e abraçá-lo, beijá-lo, tocá-lo, e ver a hemorragia da religiosidade contra o seu espírito ser estancada, e as forças voltarem. A justiça própria minam as suas forças, a graça devolve as suas forças. Na justiça própria você se sente como uma infecção. Você sente a enfermidade da carne. Romanos capítulo 8 diz que a lei estava enferma por causa da carne. Mas o que era impossível para nós, Deus fez enviando o seu Filho. Quando você está na lei, você sente a enfermidade da carne. E você se sente... Mas quando você... Sai de mim, bicho. Sai, capeta. Sai, doutrina humana. Sai, teologia falsa. Sai, esforço próprio. Sai, acusação. Sai, culpa. Sai, autocondenação. Sai! Porque eu estou aqui para encontrar esse sorriso. O sorriso de Jesus, transmitindo para você, está tudo bem. O sorriso de Jesus, transmitindo para você, calma. Irmãos, esse sorriso da graça que brota no nosso espírito, ele é muito poderoso. Ele arranca qualquer pica-pau do oco. Você pode ser o cara mais chato que tem, meu irmão. Encontra com o sorriso de Jesus. Tem gente que é chata. Quem conhece alguém chato aqui? Tem gente que é chata, né? O cara não, é uma mala sem alça, não tem lado, né? Todo dia que você chega nele é espinho. Todo dia que você chega nele é reprovação. Todo dia que você chega nele, sabe, não vem energia boa. Que isso, pastor? Desculpe. Eu estou tentando pôr a verdade no seu coração. Tem gente que o que sai dele é só... porque o irmão comprou um Honda Civic. Ah, mas também é branco. Carro branco está perdendo, está desvalorizando. Um viu o Honda Civic, o outro criticou porque é branco. Nossa, a irmã está tão linda. Mas aquela sandália não combinou. E a sua combinou, né? Você é a rainha da combinação. Irmãos, nessa noite o Espírito de Deus está com a mão aqui, arrancando você desse buraco chamado o eu próprio e te colocando num oceano chamado Jesus Cristo. Recebe! Eu tomo agora em nome de Jesus de Nazaré autoridade sobre esse lugar e sobre você, e eu declaro que essa enfermidade sai do seu corpo agora.
Eu declaro que essa depressão desaparece da sua alma. Eu declaro que esse demônio é expulso da sua vida. Eu declaro um tempo novo. Eu rasgo o céu sobre as suas finanças, sobre a sua família, sobre a sua casa. E eu te digo: recebe em nome de Jesus de Nazaré. Não será como o diabo quis. Não será como o homem quis, não será como o mundo quis, será como Deus quis. Deus é crente demais, gente. Deus é muito crente. Deus chega para você e fala assim para você, e Ele acredita: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus é muito crente. Ele chega em você e fala assim: ei, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Deus escreveu aqui sobre você. Isso aqui é uma carta de Deus para você. Vou repetir até vocês dançarem aqui dentro. Isso aqui é uma carta de Deus para você. Isso aqui é uma carta de Deus para você. É uma carta do coração de Deus. Deus trabalhou milênios para colocar essa palavra nas suas mãos. Como assim? Vai faltar? Não vai faltar. Como assim? Não vai abrir? Vai abrir. Como assim o diabo? Cadê o diabo? Tem tanta gente curada aqui hoje. Eu vejo os anjos entrando aqui como ondas assim, e derramando presentes. Feliz você que entrou nesse culto hoje. Deus decidiu te visitar. Aleluia. Vamos terminar lendo o texto. Romanos 10, verso 4. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Tem como fazer as duas coisas, não. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não pergunte em teu coração quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos. A fé não pergunta isso, porque isso já aconteceu. Verso 8, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, isso aí vai sumir da sua vida. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito do que te pertence. Diga assim comigo. Nós vamos tomar a ceia. Diga assim comigo. Apesar de todas as lutas, mais forte, igreja, e todas as circunstâncias, Deus colocou tudo no meu coração e na minha boca. Comigo tem sido assim, irmãos. Uma árvore não dá testemunho de si, mas eu vou falar algo de mim rapidamente para a honra e glória de Jesus.
Quanto mais eu me planto na fé, mais o impossível acontece. E quanto mais eu andei em justiça própria, mais eu andei em derrota. Com a cara de quem estava vencendo. Com a aparência de quem estava vencendo. Mas Jesus chegou aqui e não tinha fruto. E ele falou: nunca mais come alguém fruto de ti. E essa justiça própria secou. Justiça própria só dá folhas, não dá fruto. Justiça própria não alimenta ninguém, só cria decepção. Jesus teve fome e foi na figueira, só tinha folhas. Não, 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 não. Aqui não tem só folhas. Aqui tem fruto. Aleluia. Pegue a fé, diz o Senhor, e transforme esse mundo. Eu estou aqui no trono, assentado, até que os meus inimigos sejam postos por escabelos dos meus pés. Eu fiz a minha parte. No Antigo Testamento você esperava em mim. Agora no Novo Testamento eu espero em você. No Antigo Testamento eu te dei a lei. Agora no Novo eu te dei a graça. Eu te dei minha palavra. Eu te dei meu Espírito. Se levanta e mude o mundo. Aleluia.